Quando foi questionado por Pilatos se ele era rei. E Jesus tem a oportunidade de dizer que o reino dele ainda não era deste mundo. E no final da resposta diz o Evangelho: eu vim para dar testemunho da verdade. Essas são as palavras de Jesus. A que verdade o mestre estava se referindo? Que verdade é esta? Que vida futura é esta que Jesus fala? Que reino é este? Que ainda não faz parte do mundo dos encarnados, mas que existe. Qual a relação da fé com esta vida futura? O que é fé? Antes de conceituarmos fé, qual a relevância de se refletir sobre o tema fé nos dias de hoje? Será que as pessoas têm fé? Que tipo de fé as pessoas têm? Como nós entendemos a palavra fé? Aqui começa o nosso estudo acerca da temática fé e a vida futura. Um filósofo contemporâneo chamado Wittgenstein, austríaco, vai dizer que todos nós usamos as palavras em sentidos específicos. E ele vai cunhar um conceito chamado jogos de linguagem. Nós, em determinados contextos, jogamos com as palavras em determinados sentidos. Por exemplo, nós estamos aqui, e no contexto espírita, as palavras têm um sentido próprio do contexto espírita. Se nós sairmos daqui e formos conversar com pessoas que acreditam em outras doutrinas, precisaremos conceituar melhor determinadas coisas. Porque aqui nós temos um entendimento de determinadas palavras, muito próprio este entendimento da doutrina espírita. E por que é que nós estamos fazendo alusão ao sentido das palavras? Porque a palavra fé sofre, como todas as palavras, do fenômeno da polissemia, vários sentidos. Nós entendemos fé, por exemplo, como confiança em nós mesmos. Tenha fé em você, fulano. Tenha confiança em você. Nós usamos, às vezes, a palavra fé no sentido de confiança. Tenha fé. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Fé num sentido específico, às vezes no sentido de confiança. Mas também nós usamos a palavra fé no sentido de que as coisas vão dar certo. Aquilo que Santo Agostinho, teólogo e filósofo, chamou de certeza subjetiva. Nós saímos de casa com a certeza subjetiva, é próprio, cada um de nós tem essa certeza particular de que as coisas vão dar certo. Eu não fico pensando que meu carro vai ter um problema quando eu ligá-lo. Eu não fico pensando que o teto daqui pode cair quando eu aqui entrar. Eu não fico pensando que ao sentar na cadeira ela pode se arrebentar e eu cair no chão. Eu tenho uma certeza subjetiva de que as coisas vão sair tal como eu planejei. Nós usamos fé nesse sentido. No sentido de certeza subjetiva de que as coisas vão dar certo. A palavra fé tem vários sentidos. Confiança em si mesmo, confiança de que as coisas vão dar certo, e além desses dois sentidos, tem o sentido religioso. E olha que coisa, a palavra fé nem sempre é usada no sentido religioso, mas também no sentido religioso. E Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai tratar a fé religiosa. Além de falar da fé desses outros sentidos, ele vai falar da fé religiosa. No que consiste a fé no sentido religioso?
A fé, no sentido religioso, consiste na crença em dogmas particulares de determinadas doutrinas. Então eu frequento aquela doutrina, eu acredito naqueles princípios, naqueles dogmas. Acontece que Kardec vai reforçar o entendimento da fé religiosa e dizer, no sentido religioso, a fé, a crença em determinados dogmas de determinadas doutrinas, essa fé pode ser cega e pode ser raciocinada. A fé religiosa cega é aquela fé que não tem a necessidade alguma do raciocínio, da análise, do uso da reflexão. Fé cega. E a fé raciocinada seria uma fé que passa pelo processo reflexivo, do pensamento que se dobra sobre si mesmo, que é a reflexão. É quando a gente fica pensando, então pensamento que dobra sobre si mesmo. Fico pensando, repenso naquilo que eu pensei, aí surgem novos insights, eu volto naquele pensamento que se dobra sobre si mesmo, pensamento reflexivo. A fé raciocinada, do ponto de vista religioso, é quando você pensa sobre esses dogmas. Acontece que na nossa história ocidental, a nossa relação com os dogmas religiosos tem sido de maneira cega. Isso de maneira geral. As pessoas não pensam o porquê das coisas. E por isso, a fé da maioria das pessoas é uma fé abalável. Muitos de nós gostamos da frase de Allan Kardec: fé inabalável só é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável. Qual a condição da fé inabalável? Esse é o questionamento. Porque existe a fé abalável. A fé abalável é a fé cega. Você acredita porque disseram. Você acredita pela falácia da autoridade, que é uma falácia muito conhecida em filosofia. Fulano disse, então acredito. Falácia da autoridade, isso não é argumento. Então se ele morrer, você parou de acreditar. Se ele parar de falar, se ele mudar de crença, você muda junto. Porque você não raciocina. Você segue a manada, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Você vai. Falácia da autoridade. Ou você acredita pelo medo, a falácia do perigo. Faça, porque senão, frequente, porque senão, o demônio, o Satanás, o capiroto, o Beelzebub, e a gente vai criando essas panaceias que não colocam mais medo nas crianças. É engraçado, né? Porque hoje as crianças não têm mais medo de Satanás, de Beelzebub. Não tem. Porque eles não existem. Isso são criações imaginárias. E com razão, muitos filósofos se tornaram materialistas, muitos cientistas materialistas. E eu ouvi uma frase certa feita que me parece verdadeira. O ateísmo é filho da falsa religião. O ateísmo é filho da falsa religião. Boa parte das pessoas que não creem em Deus tem esse posicionamento em virtude da hipocrisia religiosa. Se existisse Deus mesmo, as pessoas não iam fazer isso. Freud, Nietzsche e grandes outros nomes da ciência, da filosofia, da psicanálise, da psicologia, dos campos humanos. Religião? Religião é o ópio do povo, vai dizer Karl Marx. Religião é neurose obsessiva coletiva, vai dizer Freud. Religião é um modo de controle, discurso de poder, discurso de autoridade, Foucault, Nietzsche, Heidegger, filósofos materialistas. Qual o nosso posicionamento? Será que estamos, de fato, exercitando o raciocínio ao lidar com as coisas do Espírito? Que tipo de fé o Espiritismo nos traz? Qual a proposta de fé que o Espiritismo nos traz? Kardec, quando fala de fé raciocinada, não inaugura essa discussão no Ocidente.
Muita gente pensa que é invenção de Kardec falar de fé raciocinada. Não. Fé raciocinada é o entendimento que já existe desde o início do cristianismo. Inclusive, isso foi o grande debate de um período histórico medieval chamado escolástica. Muitos teólogos ficaram durante muito tempo discutindo a relação entre razão e fé. Razão e fé. Até onde razão e fé podem andar juntas? Podem, não podem? E como a religião, em virtude de seus excessos, vejam os senhores, Jesus, aquele que veio dar testemunho da verdade, vive uma vida testemunhando esta verdade. Qual verdade? De que nós não somos a carne, de que existe em nós alguma coisa além do cérebro. Mas o neurologista diz que o pensamento é produto do cérebro. Sim, ele tem um posicionamento. O outro diz, mas qual o nosso posicionamento? Nós não somos inimigos da ciência, muito pelo contrário. A doutrina espírita é amiga da ciência, Kardec vai dizer isso inúmeras vezes, anda conjuntamente com os progressos da ciência. Mas nós temos posicionamentos próprios. O que não anula o progresso científico, não anula o progresso tecnológico, porque o que é verdade, aqui é verdade daqui a 2000 anos, é verdade daqui a 3, 10 mil anos, não me interessa o tempo. O que é verdade e ponto, é natureza, é lei natural. Existem inúmeras evidências que vão fazer com que nós possamos exercitar a fé raciocinada. Nós vamos tentar ao longo da nossa fala demonstrar aos senhores quais são essas evidências. Qual o nosso posicionamento ao lidar com os conceitos da doutrina, com os entendimentos que nos são colocados, com a noção de alma, de mundo espiritual, de intervenção dos espíritos? Nós acreditamos pelo critério da autoridade, e aí por isso em algum momento a gente pode dizer assim, será que existe mesmo? Eu não posso perguntar? Deve. Mas antes de dizer que tem uma fé inabalável, raciocine, observe, deduza, analise. Essa é a proposta do Espiritismo para a sua vida. O Espiritismo não tem necessidade de pessoas cegas, porque a cegueira dogmática, a cegueira religiosa já matou muita gente, já queimou muita gente, já dizimou muitos lares. Não, a humanidade está cansada disso, está cansada. E existem missionários nos mais variados campos religiosos, modificando o entendimento. O Papa Francisco está aí, pastores evangélicos sérios estão aí, porque nós temos uma mania às vezes de falar mal dos evangélicos, né? É outra mania horrível das pessoas, não conhecem as coisas, só falam das coisas por Instagram, por vídeo cortado no Facebook, e aí fica falando mal das pessoas, sem conhecer a obra que a pessoa faz. É fácil, né? Apontar o dedo, porque a gente não segue o conselho de Jesus. A gente prefere seguir o conselho da massa irracional, cega, ao invés de observar, de analisar. Não concorda plenamente, mas a obra é benéfica, de alguma forma estimula o bem, porque se o nosso mundo está do jeito que está é por falta de fé verdadeira. Não é fé religiosa que nos falta, é fé inabalável, que é a fé espiritual, que nós vamos comentar já, que é a fé sugerida por Kardec pela doutrina espírita. A fé, vai dizer Kardec, não em dogmas particulares necessariamente, é uma questão subjetiva. Se você gosta da religião, ótimo. Gosta do catolicismo, se sente bem, não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário. Se você gosta do muçulmanismo, do protestantismo, uma maravilha. Nós somos amigos do bem. Religião é produto de cultura, é produto das pessoas em determinado momento histórico. Mas a fé que o Espiritismo estabelece é a fé nas verdades naturais da vida no campo do espírito. A fé de que você não é um cérebro que pensa, você é um espírito encarnado em um corpo. E Kardec vai, ao estruturar a doutrina espírita,
buscar no estudo dos fenômenos mediúnicos evidências para isso. Por isso que ele classifica o espiritismo e conceitua como ciência e como filosofia. Porque ele vai, ao estudar, buscar evidências disso. Por isso que a fé espírita não é uma fé porque o João Paulo falou, porque o Beltrano falou. Sabe por que não? Porque a falácia da autoridade tem uma característica: a pessoa pode mudar de opinião, você também muda. Mudou por quê? Porque o outro mudou. Não passou pela sua massa cinzenta, ou pelo seu espírito, que é quem pensa de fato, e não o cérebro, que é um instrumento de manifestação bom ou mal do espírito, seja lá como for. Qual tem sido o nosso posicionamento diante da fé? O que falta a essa sociedade é fé. Não fé necessariamente em religiões específicas. Fé. Fé em Deus. Muito materialismo. Muitas pessoas que se dizem religiosas com comportamentos materialistas. É o ateísmo prático. Você diz que acredita em Deus, mas na prática se comporta como se ele não existisse. Porque você se questiona. É bonito cantar, é bonito bater palma, é bonito louvar, mas sai da igreja, ou sai do templo, sai de onde for. Será que existe mesmo? Bom, então faz assim, eu vou na igreja, mas eu também apronto, porque se existir, eu tenho a desculpa de que eu frequentava. Só que Deus não é alguém com o qual você comercializa do seu jeito. Deus não é o nosso garoto de recado. Ele é o governador do universo. Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Isso é muito sério. Você pode e deve se questionar. Por quê? Porque é através da dúvida que você vai estabelecer as verdades. É refletindo e colocando em xeque. Dúvida metódica, vai dizer Descartes. É através desse processo de dúvida que você vai estabelecendo verdades, estabelecendo bases. Se você não questiona, vai chegar um momento em que você vai se cansar. Não estou ganhando. Vou para lá, ninguém bate palma para mim, ninguém me chama de lindo, de maravilhoso, de melhor. É a fé cega. Aí tem gente que vem para a doutrina espírita, para os trabalhos espíritas, com esse ranço de fé cega, e trabalha 5 anos, daqui a pouco some. Não sei, né? Mas nunca parou para participar de um estudo, nunca parou para refletir sobre a própria vida. Colocar na sua vida os conceitos espíritas, e não na vida dos outros, né? Que é a nossa mania. E é muito engraçado, porque às vezes a gente ouve palestra, e aí o outro cutuca, tá vendo? É pro fulano. O fulano nem está na palestra. Mas, tá vendo? É para ele. Será que é para ele mesmo? Ou será que não é para você? Cada um de nós precisa se conscientizar disso, meu gente. Cada um de nós precisa entender que estamos encarnados para a melhora, para o aperfeiçoamento. Para o aperfeiçoamento. E a função da doutrina espírita, vai dizer Kardec em vários textos, é resgatar a essência da mensagem de Jesus através do uso do método filosófico e científico. Por quê? Porque esse método estruturado dá uma noção de evidência, uma certeza inabalável, que te dá esperança, que te dá força, que te dá confiança em si mesmo, que se o mundo acabar, você não vai acabar, que os seus esforços não são em vão, nenhum dos seus esforços, que as suas conquistas reais da sua alma, os seus conhecimentos, seus aprendizados vão permanecer com você.
Mas quais são as evidências? Quais são as evidências para essa fé inabalável? É uma pergunta muito natural e que deve ser feita. E eu costumo, ao pensar sobre essa questão, em grupos de estudos, em palestras, já que eu nasci numa família espírita, então eu sempre ouvi esse tipo de reflexão, sempre participei muito de reuniões mediúnicas, via manifestações mediúnicas, lidava, ouvia palestras, ou cresci ouvindo Divaldo, Raul Teixeira, todo esse povo, então eu estou acostumado. Mas chega uma hora, com 15 anos de idade, eu resolvi pensar por mim mesmo. E juro aos senhores, com muita franqueza, eu duvidei do espiritismo. Porque eu sou muito assim. Aí eu comecei, porque eu ouvia no culto do Evangelho no Lar, todo domingo, frequentava evangelização, na Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Fui evangelizado lá dentro. E eu via, não sei o que, lindo, com 14 para 15 anos. Será que isso é verdade mesmo? Porque eu tinha necessidade de pensar com a minha própria cachola. Eu nunca fui dessas pessoas que me deixam levar. Porque esse negócio de se deixar levar parece legal no início, mas depois você se cansa. E você não sabe como sair. Você não sabe como sair. E comecei a pensar. Aí eu fui estudar o Livro dos Espíritos. E eu me lembro, como se fosse hoje, que o primeiro tema que me instigou foi perispírito. Eu não entendia perispírito. Perispírito. Que diacho é isso de perispírito? Onde é que está escrito que existe perispírito? Eu comecei a me questionar. De lá para cá, nunca mais deixei de estudar o espiritismo. Porque eu comecei por conta própria a analisar, observar e digo aos senhores que a minha fé hoje é inabalável. Ela é inabalável não porque eu sou o melhor dos melhores. Ela é inabalável pelas experiências que eu já passei e eu senti o que é ter a certeza da vida espiritual, dando forças para passar pelos problemas. São as experiências que vão dizer para você se a sua fé é inabalável. Não é o palestrante. Não sou eu que vou virar para você, sua fé é inabalável, meu filho. Não, é você. É você ao ouvir, é você passando pela experiência de dor, de perda, de doença. Porque acreditar em Deus com a conta cheia de dinheiro, com os boletos pagos, às vezes não é fácil, né? Porque tem outros problemas. Às vezes você tem dinheiro, você tem suas contas, mas você tem outros problemas morais. Outros problemas morais que ninguém enxerga. Porque a nossa mania de ver o povo no Instagram, né? Linda, pele dourada, e achar que não tem problema, né? Às vezes ou outra acontece um suicídio. Como? Meu Deus, se eu tivesse a vida dela. Acontece uma tragédia e a gente começa a pensar como a vida é transitória. Nós estamos aqui hoje. Amanhã eu posso não estar. Credo, está jogando praga. Mas isso é o movimento da vida. A vida nos ensina que as coisas mudam. E no caso da vida humana, materialmente falando, ela acaba. Qual o sentido dela? Então essa é a pergunta. E dependendo da nossa resposta, a vida pode ir para um caminho legal ou um caminho não muito interessante. Por isso, a importância da reflexão, do pensamento que se dobra sobre si mesmo. Ficar pensando, eu quero dinheiro. Tudo bem. Você tem dinheiro não é um problema, porque tem gente que acha, né? Que ganhar dinheiro, quem diz que ganhar dinheiro é um problema? Na doutrina espírita, nós não aprendemos assim. Inclusive, no Livro dos Espíritos, na lei de conservação, Kardec vai falar do desejo de bem-estar. E os Espíritos dizem a Kardec que buscar o bem-estar não é um problema, pelo contrário. É efeito dessa pulsão de vida, como vai dizer o Freud. Aquilo que te impulsiona a crescer, a querer um emprego melhor, a ser uma pessoa melhor, a se cuidar. O problema não está nisso, em querer um emprego melhor. Como você faz isso?
Como? Quer emprego melhor? Vá buscar seu emprego melhor. Quer um carro melhor? Vá. Como você faz isso? Se iludindo? Ah, mas a ilusão é uma maravilha. Mas quem não gosta de se iludir? A ilusão realmente é uma maravilha, porque ela é produto da matéria em nós. Acontece que a ilusão, psicologicamente, ela acompanha a desilusão. Toda ilusão é seguida de desilusão, por mais que demore. E a desilusão vem na mesma intensidade da ilusão. É fácil a gente perceber isso. Paixão. Eu era apaixonado, eu fiquei cego, depois odeia. Não é assim? Eu odeio. Mas fulano, eu vi as suas fotos tão lindas, não sei o quê, no Fest Verão Paraíba, não sei o que lá onde, rindo, maravilhoso. Eu odeio. Ilusão acompanhando a desilusão. Esse é o problema da ilusão. Por isso que nós precisamos aprender a gerenciar o mundo emocional. E essa é a grande finalidade da vida. Aprender a gerenciar o nosso mundo emocional. Por isso que a psicologia está cada vez mais em moda. E vai ficar cada vez mais. Porque o ser humano tem fabricado artefatos tecnológicos tão fantásticos que esses artefatos vão substituir a mão de obra humana. E já estão substituindo. Vão substituir. E é engraçado porque alguns estudos mostram que a tendência é o ser humano ser obrigado a voltar a si mesmo. Quanto mais avanço, mais o ser humano está sendo obrigado a se voltar para os seus próprios problemas. Isso no campo individual e social. Porque as máquinas vão fazer as coisas que nós fazemos hoje, de uma forma muito melhor, por uma razão muito simples. Nós não somos feitos para fazer o que a gente faz. É que a gente entende o contrário. Mas a noção espiritual da vida colabora. Olha que coisa. Olha como é que o espiritismo é tão fantástico. Colabora com a sua adequação e adaptação ao avanço que vai acontecer. Não tem como voltar atrás. Nós precisamos nos adaptar. Lei do progresso. Muito bem lembrado. E as coisas vão mudando. Socialmente, politicamente. É natural. Faz parte da vida. Novas formas de trabalho. Novas formas de relacionamento. Só você olhar a história da humanidade, Idade Média e hoje, olha a diferença. Vai falar para um medieval como uma sociedade hoje. Volta lá para a Idade Média. Ixi, nós temos celular. Mudou tudo, meu filho. Ele vai te chamar de louco, de diabrado, de endemoniado. Agora coloca 500 anos à frente de nós agora. Como a sociedade não vai estar? Só que a verdade de que nós somos espíritos vai continuar existindo, porque nós somos espíritos, independente de evolução tecnológica. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com tudo isso? Essa é a pergunta. Como estamos utilizando as ferramentas, o avanço? Gente, o nosso mundo, eu às vezes escuto palestrantes, pessoas que têm um discurso pessimista. Tudo bem, estamos num processo de crise de valores. Na verdade, não é da pós-modernidade, não é do século XXI. Isso está acontecendo há muito tempo. Desde o século XIX, Nietzsche, por exemplo, um filósofo, já falava dessa crise de valores que o homem estava passando. O iluminismo fez um pouco, mexeu com as estruturas hipócritas da sociedade. E aí a gente foi deixando de lado tudo aquilo que a gente acreditava. A revolução científica deu autoridade ao discurso da ciência. Então a gente, quando está doente, não vai mais, como ia na Idade Média, para o curandeiro. Você vai no médico. Você não toma uma porção mágica para passar essa dor de cabeça. Você toma um paracetamol. Demora, né? Paracetamol, ibuprofeno, alívio, 600 miligramas que passa em 15 minutos. Não é assim? O discurso da ciência, que virou um outro culto, né? Um outro culto.
que inclusive já está se adaptando a esse avanço também. Mas no nosso mundo, eu particularmente tenho uma visão muito otimista. Porque é um mundo que dá tanta capacidade de fazer o bem, mas dá de fazer o mal, dá, e muita. Porque o ser humano sempre, se ele não se controla, ele arranja formas de fazer o mal, cada vez mais aperfeiçoadas. Mas, gente, tem tanta forma de fazer o bem. Vocês já perceberam o avanço da medicina? Transfusão de sangue, minha gente. Doação de sangue. Isso é avanço tecnológico. Quantas vidas uma pessoa desencarna? A doação de órgãos. Os senhores já pararam para pensar na maravilha que é isso? Porque Deus se manifesta. Deus criou tudo no universo. Ele criou o princípio material e o princípio espiritual. Deus gerencia tudo, inclusive o avanço da ciência, das leis da natureza, tudo. Parem para pensar a maravilha. A maravilha. Nós estamos aqui, estou sendo filmado. Olha que maravilha. Nós podemos compartilhar as coisas, o bem, instantaneamente. Podemos compartilhar o mal? Podemos. E às vezes fazendo, adoramos. Só que as consequências surgem depois. Aí surge a culpa, surge o complexo. Ai, do coitadinho. Eu não valho nada, eu não presto. É o complexo de culpa. Ou de inferioridade, que é outra máscara do orgulho, né? Pode ser um mecanismo de defesa. Quem sou eu? Começa, né? Quem sou eu? Quem sou eu para o bem? Para o mal você é muito, né? Que tem disso. A gente fala disso para o bem. Chega na casa e diz, quem sou eu? Quem sou eu? Agora, para falar mal do outro, para roubar, para mentir, para fazer tramóia no trabalho, para demitir fulano, beltrano, você não tem esse problema. Você funciona até muito bem. É porque você direciona os seus pensamentos para isso ainda. Começa, como disse nossa irmã no início, a trabalhar a luz, a direcionando os seus pensamentos, o seu mundo íntimo para outras coisas. Mas para isso, meu filho, você precisa mudar os lugares onde você frequenta. Credo! Eu não vou dizer onde você frequenta, onde você deve deixar de frequentar. Faça uma reflexão e perceba quais os efeitos que esses ambientes e essas pessoas causam em você, para o que você quer. Porque espiritismo, eu, palestrante, não posso me comprometer com a vida de ninguém. Espiritismo não tem essa proposta de criar regrinhas de comportamento. Vá ali, vá acolá, leia índex proibitório, não leia aí. Não. Nós estamos aqui para provocar o avanço. Mas existe alguma coisa comum ao avanço. Existem leis que atingem a todos nós. E eu ainda, para encerrar, fiquei de falar sobre evidências, né? De que existe em nós alguma coisa além da matéria. Bom, Kardec estrutura toda a doutrina espírita em torno dos fenômenos mediúnicos, que ele estuda com uma destreza que eu nunca vi. Chico Xavier foi um dos grandes médiuns, talvez o médium que melhor se entregou ao trabalho do bem e deu inúmeras evidências da existência de inteligências fora do corpo. Mas a gente costuma falar desses grandes exemplos. Vamos falar do dia a dia. Sonho. Premonição. Quem aqui não conhece algum caso? Todos conhecemos. E às vezes acontece conosco. Eu vi desse jeito, eu sonhei. E às vezes você falou para alguém antes, né? E acontece daquele jeito que você viu. Ou como acontecia antigamente, era muito comum, em determinadas famílias, sonhei que o fulano vinha se despedir de mim. Passava 2, 3 dias a notícia, porque demorava, né? Fulano tinha morrido naquela hora, naquele dia. Qual uma das explicações, para a gente não ser absoluto, mas raciocinando, e o raciocínio
segue uma lei que é o princípio de causalidade. Todo efeito tem uma causa. A gente raciocina porque faz uso desse princípio de causalidade o tempo inteiro. Ninguém explica nada sem o princípio de causalidade. Todo efeito tem uma causa. Isso é um princípio lógico, uma verdade de razão. Ninguém prova o princípio de causalidade. Ele é necessário para você pensar. Simples. Uma verdade de razão. A partir deste princípio, todo efeito tem uma causa. Qual a causa de eu ver coisas antes delas acontecerem e elas acontecerem tal como eu as vi? Eu devo ter visto. Não vi com os meus olhos, porque meus olhos estavam fechados enquanto eu estava dormindo. Como é que eu vi? Eu vi. Eu não vi com os olhos. Quem falou? O olho da alma. Foram as percepções do espírito. Tantos outros fenômenos que a partir da razão, e vejam, senhores, não estou falando de complexos, de fenômenos, de investigações mirabolantes, complexas, que ninguém consegue acessar. Dia a dia, intuição, premonição, visão à distância, sensações às vezes, está acontecendo alguma coisa com fulano. Eu fui fazer uma palestra e comentei isso. Uma senhorinha bem simples levantou a mão e falou assim: meu filho, eu passei por isso. Eu estava na minha cama, fui acordada, e uma voz falou assim para mim: vá pedir ajuda para seu filho, que está caído na BR nesse momento. E uma senhorinha simples, gente. Simples. Simples. Disse que ela completou. Minutos depois, recebeu uma ligação. E a pessoa dizendo assim: queria te dar uma notícia. Ela: não precisa falar, eu já sei. Como e aonde ele está? Essa foi a pergunta dela. E uma senhorinha assim, sem estudo nenhum. Princípio de causalidade. Todo efeito tem uma... Qual a causa? O Espiritismo explica. Não essas explicações que não explicam nada. Porque o cérebro... Não explica nada. Não explica nada. Tem que ser uma explicação racional, lógica. Não é isso que sustenta uma filosofia, uma ciência? Não são explicações que não explicam. Porque o cérebro tem capacidade que a gente não sabe. Mas sabe. E não é o cérebro, é o espírito que vê a distância, que sente. Olha que coisa maravilhosa. São essas verdades fundamentais que o Espiritismo vai estudar. Nós divulgamos e precisamos viver esses princípios. Para encerrar, a fé sem obras é morta. Foi colocado aqui hoje. A fé sem obras é... A fé, essa certeza na vida espiritual, a partir de uma análise que você faz da vida como um todo, de fenômenos que acontecem com você, pelo princípio de causalidade. Façam esse exercício. Com você, com as pessoas que convivem com você, e depois vai generalizando para outros fenômenos. Comece a raciocinar. E sustente a sua fé para que ela se torne inabalável. Para que na hora do aperto você... será que existe mesmo? Na hora do aperto, seja ele de que natureza for, com a fé inabalável, você vai ter problema. Porque eu, João Paulo, não vendo ilusões. Você vai ter problema. Frequentar casa espírita não é trabalho de encruzilhada que promete que vai resolver todos os seus problemas em 24 horas. Isso é mentira. Isso é charlatanismo. Isso é vender uma coisa que não vai acontecer. Ponto. Nós precisamos falar das leis naturais, que nos importam verdadeiramente. E ficar parando com essas fantasias infantis, essas psicoses que nos surgem, e a gente quer fugir da realidade. A proposta de Jesus e do Espiritismo é para que você seja uma pessoa melhor, fazendo uso da sua razão, do seu pensamento, e modificando os seus sentimentos, paulatinamente, nas experiências. Esse é o objetivo maior da encarnação. Através das experiências e trabalhando a sua intimidade,
Experiência de marido, experiência de filho, experiência de mulher, de homem, seja do que for. Experiências que vão moldando a sua intimidade. Ah, mas eu não sou santo. Santo é outra criação humana, meu. Fique tranquilo. Nem sabe o que é santo. Se perguntar bem, o que é? Não sabe. Então, não se preocupe em ser santo. Se preocupe em ser melhor. Ponto. Porque aí você entende. Vencer o seu egoísmo, o seu orgulho. Às vezes, ser santo, você não entende. O que é isso? Então, faça o que você entende. Aquilo que passou pela sua razão, pelo seu entendimento. Meus irmãos, nosso horário chegou. Eu espero que tenha ficado clara as minhas palavras, que o tema tenha tocado a intimidade dos senhores e que Jesus possa nos abençoar cada dia mais. Muita paz e boa noite a todos.